Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão. Essa presidência recebe o requerimento de número 567, vem assinada pelo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de adiamento para o dia 6/9 de 2011, da discussão do projeto de lei de número 3.672, projeto de lei de número 10.411, que altera a lei 3.672/91, que criou a reserva biológica municipal da Serra do Japi para nela vedar as atividades que especifica. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o nobre autor do requerimento e do projeto, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, pedimos o adiamento deste projeto devido a alguma polêmica gerada até em relação a esse vereador, às religiões, as mais diversas religiões afro-brasileiras e outras que devem ser respeitadas. Houve um equívoco muito grande, o projeto não diz respeito a religiões, e sim a procedimentos de proteção ao meio ambiente, principalmente na Serra do Japi. Agora, junto com representantes de religiões, entendemos juntos que é melhor adiarmos o projeto para ter uma discussão mais ampla, em uma audiência pública, para ficar melhor esclarecido o mérito do projeto. Então, por isso, apresentei este requerimento, de acordo com discussão anterior agora, de acordo com a suspensão da sessão. Portanto, senhor presidente, peço que os nobres vereadores aprovem o adiamento deste projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão o requerimento de adiamento para o dia 6/9 de 2011, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento de adiamento do projeto de lei de número 10.411. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento, portanto, fica adiada a discussão do projeto de lei de número 10.411 para o dia 6/9 de 2011. Próximo item da nossa ordem do dia é o item de número 4 da nossa pauta, que tem como tema o projeto de lei de número 10.733, 2010, de autoria dos nobres vereadores Enivaldo Ramos de Freitas e Paulo Sérgio Martins, que altera a lei 6.059, de 2003, para atribuir ao Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência opinar sobre os casos que especifica. Está em discussão. O nobre vereador Val vem aqui, eu solicito ao senhor que o faça esse pedido verbal, nobre vereador Val. Senhor presidente, em razão de termos discutido com o presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Mobilidade Reduzida, o senhor Paulo Moretti, e está surgindo aí um novo procedimento de apresentação de projetos, uma consolidação de todos os projetos já apresentados, que serão ainda apresentados por uma comissão para passar por uma triagem antes, para falarmos sempre a mesma língua, para não ter desencontro em vários projetos apresentados, nesse sentido de defesa às pessoas com mobilidade reduzida. Então, eu solicito ao senhor o adiamento, por enquanto, desse projeto. Provavelmente iremos retirá-lo no futuro para uma elaboração melhor em conjunto com todas estas leis. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Eu não posso automaticamente deferir, mas eu vou suspender os trabalhos por até 5 minutos, se necessário, para que o senhor faça um requerimento então, de adiamento desse projeto de lei. Estão suspensos os trabalhos por até 5 minutos, se necessário.
Estão reabertos os trabalhos desta sessão ordinária. Esta presidência recebe o requerimento de número 568, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de adiamento para a sessão do dia 5/4/2011, da discussão e votação da lei do projeto de lei de número 10.733. Para falar no requerimento, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, recebemos, então, ainda na manhã deste dia, do presidente do Conselho, o senhor Paulo Moretti, o seguinte ofício. Excelentíssimos senhores vereadores Enivaldo Ramos de Freitas e Paulo Sérgio Martins, um indigno presidente e relator da Frente Parlamentar dos Direitos das Pessoas de Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de Jundiaí. Há vários anos, os legisladores do município de Jundiaí vêm elaborando leis para garantir os direitos das pessoas com deficiências e mobilidade reduzida em nossa cidade. Muitas delas foram elaboradas antes da edição do Decreto 5296 de 2004 e da NBR 9050/2004, que regulamentam os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e determinam a forma de execução das obras e adaptações. Inúmeras outras, mesmo editadas após a edição das leis reto citadas, acabaram aprovadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos. Há ainda a necessidade da regulamentação de inúmeros aspectos que não foram contemplados na legislação municipal, como, por exemplo, as alterações na legislação que estabelece as condições à concessão do alvará e do habite-se em Jundiaí para exigir o cumprimento das normas de acessibilidade onde se fizer necessário. Diante do exposto, o CMPPD, o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, que também necessita de ter a sua legislação adaptada às novas exigências legais, sugere a vossas senhorias a adoção das medidas cabíveis para a criação de uma comissão que reveja toda a legislação referente às pessoas com deficiência do município de Jundiaí, adaptando, modificando e extinguindo onde for necessário, vedado o retrocesso, para que assim, em um único diploma, fiquem consolidados todos os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E ele segue mostrando a importância de termos essa consolidação destas leis. Por isso que pedimos o adiamento desta lei. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Continua a discussão. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sérgio Martins para falar no requerimento de adiamento do projeto de lei de autoria conjunta dos nobres vereadores Enivaldo Ramos de Freitas e Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, para agradecer a presença do pessoal na nossa reunião aqui. Parabéns pela postura, pelas reivindicações. Em segundo lugar, ratificando o que o vereador Val falou, uma vez que o projeto é de coautoria com esse que vos fala, é só para que possamos realmente, né, Paulinho Moretti, consolidar e deixar na mão de uma entidade só as coisas que realmente interessam. Então, vamos afunilar realmente o pedido para adiamento, conforme o vereador Val falou, aqui para que possamos melhorar e direcionar mais esses problemas que a tantas pessoas abatem e a nós nos incomoda. Obrigado, Paulinho, pela sua postura. Parabéns, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão. Com a palavra, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Antes da senhora usar a tribuna, vereadora, deixa eu só fazer um comunicado aqui a todos os vereadores e a todo o público presente. Na realidade, é um convite. Nós teremos a nossa 16ª audiência pública no dia 3 de março de 2011, quinta-feira próxima, a partir das 19 horas. A pauta convite dessa audiência pública ela é composta de 2 projetos. O projeto de lei de número 10.734/2010, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val Freitas, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para enquadrar estabelecimentos destinados a culto religioso. E o projeto de lei de número 10.817/2011, de autoria também do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val Freitas, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para enquadrar a atividade de consultório ou clínica nas categorias de uso que especifica. Então, fica feito um convite a todos os vereadores, a quem está aqui presente, a quem nos assiste pela TV Câmara, escuta na rádio à noite,
ou seja, de uma forma ou de outra, seja atingida por esse convite na quinta-feira, a partir das 19 horas. Com a palavra para falar na requerimento de adiamento, a nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de dizer e aprovar a iniciativa do vereador do adiamento e lembrar que existe nesta casa, senhor presidente, senhores vereadores, pendente de uma discussão, o nosso projeto que sinaliza a forma de consolidação da legislação que está na casa, tá? E dizer que, se isso caminhar, fatalmente, muitas outras matérias poderão ser alvo de iniciativas de consolidação para que a gente assegure uma facilidade para o cidadão nas consultas públicas. De qualquer forma, já existe uma comissão que tem essa finalidade, ainda existe essa comissão, da criança, do idoso e da pessoa com deficiência, na qual nós já tentamos iniciar um trabalho de consolidação da legislação, tanto da pessoa portadora de deficiência, como da criança e do idoso. E realmente é um ato impossível na forma como existe hoje no regimento interno. Fica difícil o trabalho, então nós precisamos de mais um esforço para tentar avançar no sentido de ter uma normatização mais clara no processo de consolidação de leis, e assim nós vamos assegurar não só para esse segmento, mas com certeza muitos outros, como Código de Obras e outras matérias importantes, e que é inacessível, inteligível, incompreensível até para os vereadores, imagino para o cidadão comum. Então, vamos aprovar o requerimento e trabalhar juntos aqui com o vereador Val e os outros vereadores no esforço para que a gente realmente tenha essa meta de trabalhar no sentido de ter uma legislação acessível às pessoas. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Continua em discussão o requerimento de número 568, de autoria do novo vereador Enivaldo Gomes de Freitas, de adiamento para a sessão do dia 5/4/2011, da discussão e votação do projeto de lei de número 10.733. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Fernando Bardi. Para ser bem rápido, senhor presidente, eu acho que essa discussão é algo extremamente importante, inclusive esse exemplo de adiamento para compilação e para consolidação de um determinado segmento da legislação, ele é importantíssimo para essa casa. Enquanto membro da Comissão de Transportes, eu pretendo, no futuro muito breve, também propor a constituição de uma comissão para que se compile, né, e para que se entenda exatamente aquilo que está em vigor ou não, por conta de regramentos jurídicos constitucionalmente superiores que acabam por revogar, né, leis municipais. Então, acho que a iniciativa é muito interessante, vereador Val, vereador Paulo Sérgio, para discutir melhor, para ampliar a discussão, mas para principalmente consolidar toda a legislação. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, novo vereador Fernando Bardi. Então, não havendo mais quem queira discutir o requerimento de adiamento, vamos colocá-lo em votação. Com 11 dos senhores vereadores votando aprovando o adiamento, 4 vereadores ausentes e esta presidência, que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de lei de número 10.733 para o dia 5/4/2011. Próximo item da pauta, esta presidência recebe o requerimento de número 566, de urgência para apreciação do projeto de lei de número 10.841, do prefeito municipal, que autoriza convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para repasse financeiro para obras escolares. Vem assinado pela nobre vereadora Ana Tonelli, e bem como com as assinaturas regimentais exigidas. Portanto, está em discussão o requerimento de urgência de número 566. Em votação, o requerimento de urgência de número 566.
Com 10 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, essa é a presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Para que a gente possa dar sequência na discussão do projeto de lei de número 10.841, nós precisamos ouvir algumas comissões. E começamos pela Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente o novo vereador Fernando Bardi. O senhor avoca ou indica? O vereador avoca para o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, trata-se do projeto de lei 10.841, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para repasse financeiro para obras escolares. Foi lido hoje, no início da sessão, na pauta do dia, e foi requerido pela vereadora Ana Antonelli, o pedido de apreciação com urgência do presente projeto, que nada mais se trata, senhor presidente, do que a reedição de convênio anteriormente firmado com a municipalidade e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para fins de realização de obras escolares. O projeto teve um parecer favorável da consultoria jurídica e também da consultoria financeira dessa casa, entendendo que há previsão tanto financeira, orçamentária, como jurídica para embasar. De tal sorte, senhor presidente, que com fundamento no relatório expedido pela diretoria financeira e pela diretoria jurídica da casa, eu voto favoravelmente e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação com relação ao posicionamento de cada um. Muito bem, novo vereador Fernando Bardi. Então, presidente e relator, deu parecer favorável, eu consulto aos demais membros se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Antonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador pastor Roberto Conde Andrade. Na sua ausência, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Aprovado pela unanimidade dos membros da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. Na sua ausência, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. O senhor faz parte da comissão. Então, senhor, eu tenho que indicar alguém como presidente ad hoc. Então, eu indico o senhor como presidente ad hoc. O senhor indica ou avoca o parecer? Eu avoco. Avoca para o parecer o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, apreciação projeto de lei de autoria do prefeito municipal, projeto de lei número 10.841, que autoriza convênio com o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tendo o parecer da consultoria jurídica favorável e o parecer da comissão da consultoria financeira da casa, na qual exala nas folhas 22 que o município terá sua contrapartida no valor aproximado de R$70 mil e venho do fundo um valor de R$250 mil, que existe uma previsão através da dotação orçamentária devidamente numerada e que o impacto será nulo, tendo em vista que há superávit tanto para o primeiro exercício como os outros dois próximos. Então é um projeto que atende à lei de responsabilidade e tenho o parecer favorável desse relator e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo, relatando pela Comissão de Finanças e Orçamento. Eu consulto aos demais membros se há parecer contrário em separado. Não havendo,
o vereador José Galvão Braga Campos. Na sua ausência, vereador Fernando Bardi. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator. Vereador Durval Lopes Orlato. Acompanho o relator. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Na sua ausência, vereador Zé Dias. Acompanho o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Na sua ausência, vereador Silvio Hermani. Acompanho o parecer. Portanto, aprovado o parecer com a totalidade dos senhores vereadores. Temos ainda que ouvir a última comissão, a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, que tem na sua presidência o nobre vereador Gustavo Martinelli. O senhor avoca ou indica? Eu indico o vereador José Dias. Indica para relatar pela Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo o nobre vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, projeto de lei do prefeito municipal, número 10.841, autoriza convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para repasse financeiro para obras escolares. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei importantíssimo, no qual nós temos aqui a verba que será destinada por intermédio do convênio, e o objeto do presente projeto de lei será aplicada na reforma de 2 escolas, quais sejam a EMEB Dr. Ramiro de Araújo Filho e EMEB Clotilde Copelli de Miranda, escolas essas de acentuado reconhecimento em nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza sou favorável ao projeto de lei do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, por gentileza, até passou despercebido que Vossa Excelência consultam os demais nobres companheiros das nossas comissões, no qual eu fui o relator agora neste momento. Muito bem, vereador Zé Dias. Relatando pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o novo vereador Zé Dias deu parecer favorável. Eu consulto aos demais membros se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanho o relator. Vereador Silvio Hermani. Acompanho o parecer. Acompanha o relator. Com a totalidade dos senhores vereadores também aprovado o relatório da Comissão de Esporte, Cultura, Educação e Turismo nesta casa. Vamos passar então agora à discussão. Antes dessa discussão, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria que os senhores prestassem atenção e anotassem nas agendas de cada um de vocês. Eu vou me dirigir ao grupo de trabalho para estudo da reformulação das comissões permanentes desta casa. Nós estamos marcando a nossa primeira reunião desta comissão para o dia 10/3/2011, quinta-feira da semana próxima, às 9 horas da manhã. Estão, então, convocados os seguintes vereadores: vereadora Ana Tonelli, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Gustavo Martinelli, vereador José Carlos Ferreira Dias, vereadora Marilena Perdiz Negro, vereador Paulo Sérgio Martins, vereador Roberto Conde Andrade. Então, anotem nas suas agendas a primeira reunião do grupo de trabalho para estudos da reformulação das comissões permanentes, quinta-feira da semana que vem, dia 10/3, a partir das 9 horas da manhã. Vamos passar, a princípio, vamos nos reunir na sala da presidência, mas provavelmente iremos para uma sala onde possamos ter espaço para essas discussões. Vamos passar a discussão, então, do projeto de lei de número 10.841, de autoria do nobre prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza o convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para repasse financeiro para obras escolares. Está em discussão o projeto de lei. Em votação.
Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.841, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para repasse financeiro para obras escolares. Voltamos à nossa ordem do dia, o quinto projeto da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.777, de autoria do nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, o nosso vereador Zé Dias, que institui a campanha de prevenção da hipertensão e do diabetes. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o autor, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Projeto de lei 10.777/2010 institui campanha de prevenção da hipertensão e dos diabetes. Senhor presidente, senhores vereadores, o objetivo maior da proposta é detectar precocemente os casos de hipertensão e diabetes não diagnosticados. O público-alvo da campanha serão pessoas com idade ou superior a 40 anos, ou que tenham histórico familiar dessas doenças. Fatores de risco, como excesso de peso, alimentação inadequada e sedentarismo. A divulgação para a promoção de hábitos saudáveis da vida, para fins de prevenção e controle das doenças, seria o essencial. Para prevenir e combater essas doenças, são necessárias as mudanças comportamentais da população, a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e realização de atividades físicas regulares. Dado preocupante, senhor presidente, é do que 46% dos diabéticos descobrem o próprio diagnóstico e que, semelhantemente, parcela importante da população adulta com hipertensão não sabe que é hipertensa. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a colaboração dos senhores vereadores para a aprovação deste projeto de lei. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, novo vereador José Carlos Ferreira Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.777, de 2010, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui campanha de prevenção da hipertensão e do diabetes. Em votação. Com 8 votos pela aprovação, 7 vereadores ausentes, e essa presidência que não vota, está aprovado. Ah, desculpa, gente. Nós temos a emenda de número 1 para votar ainda. Tá? Está aprovado o projeto, agora nós estamos votando a emenda de número 1. Com 8 votos pela aprovação, 7 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, também está aprovada a emenda número 1. Portanto, aprovado o projeto de lei de número 10.777, bem como a emenda de número 1. Então, fica aprovado o projeto que institui a campanha de prevenção da hipertensão e do diabetes.
Vamos agora ao 6º item da nossa ordem do dia, que suspende, é um projeto de decreto legislativo de número 1407/2010, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei de número 7.444/2008, que exige do motorista a remoção do capacete nos locais que especifica. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1407, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei de número 7.044/2008, que exige do motorista a remoção do capacete nos locais que especifica. Vamos passar agora à discussão do último item da nossa pauta, né, a moção de número 124/2011, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli, de apelo ao Ministério dos Transportes por realização de campanhas permanentes de incentivo ao uso do cinto de segurança. Está em discussão. Com a palavra a nova vereadora Ana Tonelli. Antes da vereadora fazer a sua palavra, questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Rapidinho, estava discutindo com o doutor Bardi aqui sobre a importância do projeto do VAL da retirada do capacete. Infelizmente foi considerado ilegal e inconstitucional. Estaremos apresentando de uma outra forma para ver se conseguimos, que a maioria das saidinhas de banco e roubos em condomínio ocorrem dessa forma. Então, parabenizar o vereador Val. E, infelizmente, ele foi considerado ilegal e inconstitucional, porém, existe em outras cidades, inúmeras cidades do estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro, dizer com o vereador Paulo Sérgio Martins que eu concordo em grau, gênero e número, que é uma pena que tenhamos que votar por inconstitucional, algo que traz segurança às pessoas no nosso município. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui um pedido e também um questionamento, porque não estive na audiência pública do último quadrimestre da Prefeitura de Jundiaí, que é realizada nesta casa para a Câmara, para a Comissão de Finanças, e não estava na cidade e não conseguia acessar pela internet. Nossa, vereador Doca. Não consegui acessar pela internet, não consegui ver registro da audiência e gostaria de saber o que aconteceu e recomendar para que esses eventos, né, sejam tão públicos quanto as audiências marcadas exclusivamente pelo Legislativo. E, em sendo uma audiência pública nesta casa, que ela siga o nosso regimento interno, no sentido de ter o horário e a duração acompanhado do que está previsto no nosso regimento, no parágrafo 3º do artigo 213. Então, eu estranhei, eu acho que é um evento importante, onde a Prefeitura vem prestar conta de todos os, e pode ser questionada, e não tem sido nesse processo eu não tenho visto essa falta de divulgação. Então, eu gostaria de registrar isso, não consegui ver, não consegui assistir, como a população de Jundiaí, acho que também sentiu falta, inclusive, da televisão. Olha, vereadora, em parte, acho que a gente pode estar trabalhando no sentido que a senhora coloca. A única coisa é que, como essa é uma audiência pública obrigatória por lei, que a Prefeitura tem que cumprir, não faz parte da questão da Câmara, ela é feita na Câmara por uma questão que assim a legislação exige,
a gente também tem que submeter algumas coisas da própria prefeitura, tendo em vista que ela é quem vem para fazer essa prestação de contas. As nossas audiências seguem o nosso regimento. Agora, a prefeitura não é obrigatoriamente, não é obrigada, né, no meu entendimento, né, salvo o melhor engano, e vou fazer uma consulta ao jurídico para poder, talvez até, lhe dar uma resposta mais de pronto. Mas, pelo meu entendimento, eu acho que essa é uma audiência pública da prefeitura, assim como nós teremos agora uma audiência pública da questão da saúde também, certo? E é realizada pela prefeitura. Não é uma audiência pública, por exemplo, como a que nós faremos na quinta-feira, à noite, no caso, 2 projetos de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Acho que Marlene merece Freitas uma Neto. consulta, mas assim, eu acho que a população merece ter um padrão, né, um entendimento. Se esta Casa de Leis promove audiências públicas participativas no período da noite e fizermos esse exercício de fazer a qualquer dia da semana, já existe isso facultado, não é mais às quartas-feiras, então a prefeitura acho que pode, até por um bom tom, uma questão de coerência, tá se adaptando às nossas regras, uma vez que ela tem que obrigatoriamente ser feita aqui, por lei. Ela não pode fazer em qualquer lugar. Então, a partir do momento que ela tem que fazer aqui, eu gostaria que fosse, né, consultado ou fosse acordado com a prefeitura uma rotina seguindo o nosso regimento interno, que seria mais interessante. Torno a dizer que não posso obrigar que seja seguido o nosso regimento interno, mas farei uma consulta nesse sentido que a senhora está colocando. Com a palavra, para falar na moção, a nova vereadora e autora da moção, vereadora Ana Vicentina Tonelli. Muito obrigada, senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora. Esta moção de minha autoria, que apela ao Ministério dos Transportes pela realização de campanhas permanentes de incentivo, que é obrigatório ao uso do cinto de segurança. Diz o seguinte: considerando que o cinto de segurança é um dispositivo de defesa dos ocupantes de veículos automotores, que, se usado corretamente, reduz o risco de ferimentos graves e mortes em acidentes de trânsito, que o seu uso impede, em caso de colisão, que o corpo se choque contra o volante, painel, para-brisas ou que seja projetado para fora do carro. Que, mesmo sendo obrigatório, muitos motoristas e passageiros não fazem uso do cinto de segurança por achar incômodo ou até mesmo por medo de ficar preso em caso de acidente. Que, segundo estatísticas, 8 em cada 10 pessoas que não usavam o cinto de segurança morreram em acidentes com pelo menos um dos veículos em baixa velocidade. Que, em havendo sobreviventes desses acidentes, a maioria fica com sequelas gravíssimas, como a paraplegia ou a tetraplegia, mudando de vez seus planos e sonhos. Que, apesar de existirem campanhas sobre o uso do cinto de segurança, ainda assim não é suficiente para conscientizar a população sobre a sua importância. Por isso que nós apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação desse plenário, esta moção que apela ao Ministério dos Transportes pela realização de campanhas permanentes de incentivo ao uso do cinto de segurança, dando-se ciência ao titular da pasta, bem como ao secretário de Estado da Segurança Pública. Senhor presidente, nós estivemos na última quinta-feira na capital paulista, mais precisamente no Memorial da América Latina, quando tivemos um encontro com pessoas com deficiência, onde foi aberto o seminário para o esporte paraolímpico no nosso estado. O governador Geraldo Alckmin esteve presente, alguns secretários, representantes da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. E, em conversa, senhor presidente, com um representante da União das Pessoas com Deficiência, representante esse da cidade de Bertioga, ele dizia que uma pessoa vizinha de sua casa saiu com o carro, com alguns amigos, algumas amigas, e na volta do passeio estavam devolvendo, modo de dizer, esses amigos em cada uma das casas. A uma quadra de distância da residência de um deles, um dos passageiros tirou o cinto já na iminência de descer.
A uma quadra houve uma colisão e essa pessoa está tetraplégica porque foi arremessada ao teto do veículo e teve fratura de medula. Temos, senhor presidente, com tristeza a lamentar aqui, um caso na nossa família acontecido, que vai fazer um mês agora no dia 3. Uma menina de 18 anos, que também, segundo consta, não estava com o cinto de segurança, foi arremessada ao teto do veículo num acidente, ela não teve uma escoriação e nem mais quem a acompanhava também não teve escoriação nenhuma. Então, tudo leva a crer que se ela estivesse com o cinto de segurança, não teria sido arremessada, não teria sofrido uma lesão grave na sua medula, estando agora na UTI do hospital, aguardando lentamente o retorno dos seus movimentos, que sabe Deus que eu acho que está apenas nas mãos dele o retorno à normalidade da vida dessa jovem com apenas 18 anos, porque hoje ela sofre de tetraplegia, para desespero não só seu, principalmente dos seus familiares, que conhecem a gravidade desse problema. E é por isso, senhor presidente, que fazemos este apelo, porque embora seja de cunho legal o uso do cinto de segurança, é comum vermos nas ruas, aqui da nossa cidade, as pessoas dizerem, é um quarteirão só, estou indo só até a esquina, então para que cinto? Estou indo para casa, estou saindo da Câmara, para que eu vou me utilizar do cinto? É necessário sim, porque já foi comprovado, e conversando com o diretor clínico do Hospital São Vicente, ele nos dizia que 90% dos acidentes que acontecem, principalmente nos finais de semana, com lesões graves e até com óbitos, ocorrem em passageiros de veículos ou no próprio motorista que não se utilizava do cinto de segurança. Muitos acham inócuas as moções que discutimos, que aprovamos. Não entendo dessa forma. Entendo que a moção é um veículo importante, é um veículo sério, e em sendo aprovado por esta Casa de Leis, que espero que aconteça neste já início de tarde, eu diria para Vossa Excelência, que tenha realmente um peso junto a quem de direito para que essas campanhas sejam realizadas em todo o país. Senhor presidente, essas as nossas considerações relativas à moção de nossa autoria. Muito obrigado. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Continua em discussão a moção de número 124, 2011, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli, de apelo ao Ministério dos Transportes por realização de campanhas permanentes de incentivo ao uso do cinto de segurança. Em votação, a moção de número 124. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 124 de 2011. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhor presidente, aproveitando a data proposta por Vossa Excelência para a realização da reunião especial, que vai rever a composição das reuniões, nós vamos aproveitar essa data com a presença de alguns vereadores da Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e do Deficiente e tentar, na sequência, realizar a reunião mensal da comissão. A gente entende que nós não podemos nos paralisar enquanto esse processo está acontecendo e tem demandas que a gente está apontando na pauta. Então, ficam aqui avisados os vereadores que compõem a Comissão de Defesa da Criança, vereadora Ana Tonelli, vereador Mingo, vereador pastor Roberto Conde e vereador Silvio Hermani. Se puderem estar, acredito que por volta de umas 10h30, 11 horas, já tenhamos avançado. A minha intenção, vereador, é no máximo 1h30 de reunião, porque depois disso a gente já começa a não render mais. E na sequência a gente já tem a pauta, já está pelo menos por uma primeira reunião, para a gente garantir alguma periodicidade de encontros para atendermos o regimento interno. Perfeito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Durval Lopes Orlato. Eu queria apenas fazer o convite
de uma plenária que vou fazer aqui nessa casa no dia 19 de março de 2011, é um sábado pela manhã, às 9h30. O título é Dependentes Químicos e o Papel do Poder Público. Participarão aqui o padre Haroldo Ram, da Associação Promocional Oração e Trabalho, que ele tem uma comunidade terapêutica das mais reconhecidas no mundo todo. A doutora Patrícia Malite, que é defensora pública, vai falar também das necessidades dos dependentes químicos, né? Então, nós trouxemos essas pessoas aqui e vão expor um pouco sobre os dependentes químicos e o papel do poder público no dia 19 de março de 2011, às 9h30 aqui nessa plenária. Agradecendo, inclusive, a cessão desse espaço para esse importante debate e convidando todos os demais vereadores. Eu, na semana que vem, deixarei convites aos senhores, mas aqui queria tornar público o evento que vai ocorrer. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, aproveitando esse gancho do dia 19 de março, que o vereador Durval Orlato nos convida para esse importante encontro, recebi ontem também a ligação do nosso queridíssimo padre Donizete, que é o pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro, e pede para que eu faça um convite público, e em especial aqui a todos os vereadores da casa, para as celebrações das missas em louvor a São José na Catedral. Será no dia 19, uma às 7 da manhã e a outra às 9 horas da manhã. As duas missas, portanto, em virtude de ter caído num sábado, serão celebradas essas duas missas no período da manhã na Catedral Nossa Senhora do Desterro. Obrigado, presidente. Muito bem, feitos dois convites aí do novo vereador Durval Orlato e da querida vereadora Ana Tonelli, através do padre Donizete. Muito bem, vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos dois requerimentos para serem discutidos e votados. Requerimento de número 562 e requerimento de número 563. Em discussão, englobada os requerimentos. Com a palavra, o novo vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trago aqui nesta sessão mais um requerimento, desta vez pedindo informações ao Executivo sobre o programa Melhor Caminho. Nós tivemos uma resposta formal de que as obras de asfaltamento de via pública, Rua Benedito Fagundes, no bairro Champirra, seria concluída em dezembro de 2010. Pois bem, nós já estamos chegando em março, hoje é dia 1º de março, e essas obras sequer se iniciaram. Nós fazemos aqui o requerimento, portanto, pedindo ao prefeito que informe por que essas obras não foram iniciadas, se existe previsão, uma nova previsão, portanto, qual a empresa que realizará as obras e se existe contrato assinado, porque às vezes nós votamos aqui nessa casa em regime de urgência, convênio para isso, convênio para aquilo, verbas para determinada estrada, e nesse caso em particular, as obras não serão entregues conforme prometido, e nós estamos questionando o prefeito, temos aqui documentação por escrito, do porquê isso não ocorreu. Porque... O senhor me dá uma parte? Claro. Então, quanto ao melhor caminho, que eu estou um pouco por dentro aí também, né? Existe sim um contrato assinado, né? Com o prefeito Miguel. Sabemos que está parado em Campinas o projeto, devido às eleições de outubro, então não quiseram começar a execução da obra. Ainda não temos a informação de quando será iniciado, mas o contrato existe, a contrapartida da prefeitura foi assinada, então isso é que estou sabendo do melhor caminho. Obrigado, vereador Mingo. De fato, é o que também estou sabendo.
e até um pouco mais. Eu tenho aqui dizendo que iria concluir no final de 2011, perdão, de 2010, que foi até dezembro do ano passado. Nós aprovamos aqui a autorização para o prefeito celebrar esses convênios, mas ficou só nisso. Quer dizer, a estrada está lá, as obras não foram iniciadas, tem autorização para fazer as obras e nós estamos fazendo esse requerimento. Por isso eu conto com a aprovação dos nobres pares para que tenhamos, todos nós nessa casa, inclusive o vereador Mingo, que aqui me aparteou, peço seu apoio e seu voto para que nós tenhamos informações mais precisas a respeito desse convênio. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Lato. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Em votação, os requerimentos ao plenário. Requerimento de número 562, 563. Com 11 vereadores votando não, 2 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos de número 562 e 563. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Alô. Senhores vereadores, nós temos a totalidade dos senhores vereadores que se inscreveram. São 16 oradores inscritos, portanto, o tempo para cada um dos oradores será de 7 minutos e meio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Doca. Solicitaria de Vossa Excelência a troca de posição, sendo que o do meu número 1 passaria para, se não me falha a memória, 12º o vereador José Dias, por favor. Então, o senhor está fazendo uma permuta com o novo vereador José Dias. Está aceita a questão de ordem de Vossa Senhoria? Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador pastor Roberto Conde. Eu queria trocar com a vereadora Marilena Negro, inversão aí da minha fala com ela. Está certo. Também está aceita, acatada a questão de ordem do novo vereador pastor Roberto Conde com a inversão de ordem com a vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem. Questão Gostaria de ordem. que o senhor retirasse meu nome da fala. Troquei, Dispensa. mas agora estou dispensando. Ok, está certo. Então está acatada também a dispensa da palavra por parte do pastor Roberto Conde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Marcelo Gastaldo. Pedir a dispensa do uso da palavra também. Também está deferido o pedido de dispensa da palavra do vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem. Questão de ordem do novo vereador Mingo Fontebasso. Também peço a dispensa da minha fala durante o grande expediente. Vereador Mingo Fontebasso também dispensa o uso da palavra. Questão... Vamos então dar início. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Fernando Bardi. Também solicito a dispensa da minha fala, senhor presidente. Deferido o pedido de dispensa. Obrigado. Por parte do novo vereador Fernando Bardi. O primeiro orador inscrito, então, com a permuta, passa a ser o novo vereador José Carlos Ferreira Dias. E a tem. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público presente, nesta sessão desta manhã, dia 1º/3/2011, nesta terça-feira. Senhor presidente, senhores vereadores, como o tempo é curto, eu quero aqui passar algumas obras que nós pedimos, algumas reivindicações, que o público nos solicitam durante os dias da semana.
Abrigo de ônibus Água Doce. Solicitamos que seja instalado um abrigo no ponto de ônibus Cita Avenida da Uva, entre o número 601 e 614, na entrada da Rua 4 do bairro Água Doce, próximo ao bairro Chácara Bambu. Verificação de canaleta em escola, Jardim São Camilo, para dirigente regional do ensino Jundiaí. A urgente verificação de canaleta aos fundos da quadra da Escola Maria José Maia de Toledo, situada na Rua Pedro Latance, sem número, Jardim São Camilo. Esse também foi um pedido do vereador Zé Dias, que esteve visitando esta escola, no qual hoje sabemos que a escola ela é estadual e municipal. O corte de mata e reforma do muro da escola, que caiu com as fortes chuvas do mês de janeiro. Então, portanto, a reforma do muro, o corte de mato e a limpeza em todo o terreno da Escola Maria José Maia de Toledo, situada na Rua Pedro Latance, Jardim São Camilo. E nós temos também, senhor presidente, senhores vereadores, a reforma e pintura da quadra esportiva da Escola Maria José Maia de Toledo, no mesmo endereço. Também foi uma reivindicação dos professores, diretores e pais de alunos. E são várias as reclamações, e temos aqui também outros pedidos que foram feitos por este vereador, e nós estamos aqui continuando com seus trabalhos referente aos trabalhos de toda a semana. Também aqui, instalação de ponto de ônibus na Ponte de Campinas. Solicitamos a instalação de um ponto de ônibus, Avenida União dos Ferroviários, próximo aos números 740, 762, 764 da Rua Bandeirantes, no bairro Ponte Campinas. E nós temos também, senhor presidente, mais outros pedidos. Estão até aqui as fotos dos pedidos que nós vamos e fazemos o trabalho fotografado para que não tenham dúvidas. Solicitamos também que seja revista a numeração das residências da Rua Dom Jaime Barros Câmara, Jardim das Bandeiras, com abaixo-assinados aqui também, que ali os números são bastante complicados. Verificação de rua, que tem um fundamento no Parque Centenário. Solicitamos a urgência verificação da Rua Professora Udília Richter, 280 e 291 do Parque Centenário. Também a construção de muro e pavimentação de calçada no bairro do Centenário, na mesma rua. Nós temos aqui outras reivindicações, Ronda Rio Acima, efetuadas rondas da Polícia Militar no bairro do Rio Acima. Então, isso foi uma visita que fizemos nesse sábado, trabalhando das 8 da manhã até o período de 13 a 14 horas. Efetuadas rondas escolares também do Anjo da Guarda nas escolas Rio Acima, nos horários de entrada e saída dos alunos, pois os pais estão muito preocupados com o constante crescimento do uso de entorpecentes ao redor das escolas do bairro. Outra reivindicação, nivelamento de ruas e pavimentação asfáltica. Solicitamos que seja efetuado o nivelamento da rua e colocada a bica corrida nas ruas João Pedro dos Santos Filho, Rua Emegídio, Beleton, Alameda Flamboyante, Alameda das Tipuanas e todas as travessas dessas ruas do Rio Acima. Nós temos aqui as fotos também. Esses dias estão as ruas precárias, mas tudo está tomando uma forma que realmente o secretário e o diretor dos serviços públicos atendeu esta reivindicação. Falta de água no Rio Acima também foi solicitado e já está o ofício a pedido do sistema de distribuição de água do bairro. Mais outro ofício que também foi enviado para a DAI, que é a Rede de Esgoto do Rio Acima. Nós sabemos que lá a maioria das residências ainda tem fossas, e muitas delas, residências que lá existem, jogando diretamente na rua. Esse mesmo esgoto hoje vai para o córrego. E a gente sabe que não é uma casa, duas, três, são mais de 100, 200 residências.
e solicitamos a urgência da elaboração de um projeto para a implantação de rede de esgoto na rua João Pedro dos Santos e também na rua Beleton, Alameda Tipuanas e de todas as travessas também no mesmo sentido do qual nós pedimos aí a pavimentação dessas vias. Outro serviço também reivindicado é a canalização e instalação de galerias do rio acima. Instalação de galerias de águas pluviais e canalização das águas pluviais da rua João Pedro dos Santos Filho, que realmente, também no rio acima, que realmente com grande dificuldade aqueles moradores, quando chovem, ficam impossibilitados de sair de suas casas com seus veículos, até mesmo para socorrer uma emergência, que realmente lá é difícil. Nós temos aqui também regularização do lote rio acima. Isso foi endereçado ao nobre companheiro, senhor Antônio Carlos Castro Siqueira, secretário municipal de assuntos fundiário. Então, também uma atenção especial do nobre companheiro. E verificação de rede de energia elétrica no rio acima. Um minutinho para concluir, senhor presidente. Solicitamos que seja verificada a rede de energia elétrica de todo o bairro do rio acima. Por quê? A energia elétrica do rio acima, hoje vem, segundo os moradores, a energia elétrica de Louveira. Então, qualquer chuvisqueiro, qualquer vento, está faltando energia elétrica neste bairro. Um bairro populoso que realmente merece um carinho especial da administração, especialmente para a companhia Piratininga de Força e Luz. Remoção de árvore também no rio acima foi pedido. Verificação de poste do rio acima também, são postes de madeiras, pedimos também para que possa ser feito a remoção desses postes. E problemas com água nas ruas do Vianello. Só para concluir, senhor presidente, isso aqui, é com muita tristeza que informo que o nosso querido bairro do Vianello se encontra novamente com grande volume de água, diferente do que a prefeitura anuncia, que diz orgulhosa em ter acabado com as enchentes por aqui há mais de 30 anos. Fiz esse vídeo sobre o que anda acontecendo na rua Evangelista Mirandola, Vianello, simplesmente apenas uma boca de lobo para uma enorme quantidade de água que desce da região central e vem do outro lado da rua. Também fizemos uma reclamação no 56 para a colocação de mais boca de lobo. Após 2 adendos, a entrar com vários contatos com a prefeitura, conseguiu um fiscal de obras viesse até aqui, porém, será necessário uma obra na Rua Senador Fonseca, pois, segundo eles, a Rua Senador Fonseca também não possui bocas de lobo, próxima àquelas águas que está sendo enviada para o nosso devido, aquilo que realmente perguntaram. Maurício, eu estou respondendo aqui, realmente, porque todos os e-mails que nós recebemos, a gente responde. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer ao público presente nesta casa, os senhores vereadores, vereadoras, e também todos os funcionários e funcionários desta casa, no qual eu tenho uma grande admiração, e para o nobre companheiro, como eu falei aqui, o nobre diretor Jorge Haddad. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Próximo vereador inscrito, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val. Essa palavra, senhor presidente. E a tem, vereador. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela TV, nos ouvirão pelo rádio mais tarde. Tivemos hoje uma sessão muito produtiva. Aprovamos projeto do Executivo, discutimos projetos do Legislativo, adiamos para uma discussão mais ampla. Tivemos aqui um embate muito construtivo mesmo, isso é muito bom. E agora, no grande expediente, a gente passa um resumo, uma síntese do que fizemos durante a semana. Fico contente de ver o Vinícius aqui, Ezequiel, o Mesquita e o pai do Thales. O Thales é um garoto especial, que eu gosto muito dele, senhor presidente. Pois bem, tive uma reunião no dia passado, agora dia 22, com o Compaz, porque uma coisa que estamos discutindo com grande peso é a reclassificação no plano diretor, na construção de templos religiosos.
E esta foi a pauta da reunião no Compaz no dia 22, onde estivemos com bastante pastores ali que são inscritos, componentes desse conselho, desse importante conselho da cidade, para apresentarmos maiores detalhes do projeto que estamos apresentando para reclassificar essas construções, para regrar estas construções. Até foi nos dito e mostrado o texto de uma lei de Sorocaba, o qual eu não conhecia, e depois examinando, nós vimos que o que estamos propondo é equivalente, quase em sua totalidade, com o texto da lei de Sorocaba. Conversamos com os pastores, no momento não podemos esclarecer isso, mas posteriormente, analisando todo o texto do projeto, vimos que contempla o anseio, o pedido que estamos fazendo, que nós todos estamos fazendo, porque não existe hoje uma regra determinada, específica, e precisar também, neste plano diretor, como se deve seguir, como se deve posicionar, como se deve andar o andamento da implantação de templos religiosos. Então, nós conversamos com o Compaz e ficou acertado que teríamos uma nova reunião ainda antes da audiência pública. Devemos estar em cima da data, porque hoje é terça-feira e no próximo dia 3, agora, às 19 horas, estaremos discutindo ainda este projeto de lei para ampliarmos, né, e esclarecermos com mais precisão a maneira de que será tramitado e finalmente julgado o seu mérito. Pois bem, tivemos também reunido com os moradores da rua Orlando Scarpinelli. A rua Orlando Scarpinelli, senhor presidente, é uma rua que ela tinha anteriormente uma capa muito fina asfáltica, não tinha aquela compactação e, como o aclive é acentuado na rua, a chuva fazia grandes estragos, como recentemente fez novamente. O executivo, o senhor prefeito Miguel Haddad, pediu ao seu secretário Walter, aliás, o secretário Sinésio Scarabello, que fizesse ali o trabalho de galerias de águas pluviais, nova tubulação, galerias, Boca de Lobo, e isso foi e está sendo implantado. E novamente iria ser recolocado aquela capa asfáltica. Mas, usando o bom senso, o secretário, junto aos moradores, acharam por bem dos moradores pagarem alguma estrutura a mais, como guia, sarjeta, a troca do solo, e já fazer um asfalto definitivo. Achei muito construtivo, intermediamos isso, tivemos reunido, além dos moradores, com os engenheiros responsáveis também, que estão elaborando o trabalho, e estamos chegando a um acordo aí para que se faça a pavimentação definitiva, onde possa resistir aí às duras intempéries do tempo, os anos que vão passando, e os moradores da Orlando Scarpinelli têm um pavimento aí de qualidade, onde pode durar aí por muitos anos, trazendo ainda mais qualidade de vida. Pedimos também a remoção de terra e providências para a contenção na rodovia Vereador Geraldo Dias, na altura do quilômetro 70, ali onde aquela barreira cedeu ali, houve deslizamento, certamente com um rápido tempo estarão sendo tomadas providências. Pedimos também substituição de grade de proteção da galeria de águas pluviais na rua Antônio Zandona, de frente ao número 15, do Jardim Pacaembu. Solicitação de fiscalização da Secretaria de Obras em uma empresa localizada no bairro de Jundiaí Mirim. Quero esclarecer, esteve até o representante ontem dessa empresa, tive uma reunião com ele. Os moradores podem ficar tranquilos ali em torno daquela empresa de gás, no bairro de Jundiaí Mirim, ao lado do posto de gasolina, que as medidas estão sendo tomadas, e me parece que a empresa finalmente vai acatar e tomar aí, fazer o que tem de ser feito, elaborar um projeto onde a acústica segure um pouco mais os problemas com o som e também com todo aquele trabalho que foi feito, as construções irregulares nas paredes das casas ao entorno desta empresa. Pedimos também a poda de árvore na rua Jefferson Silva, altura do número 87, no Parque Residencial, Jundiaí. Pedimos também a solicitação de informações sobre a construção da UBS na Avenida Humberto Cerezer, ali em Jundiaí Mirim. Está lá a placa no terreno, queremos saber quando começam as obras, e finalmente temos ali um imóvel da saúde nosso ali, que terá melhores condições, mais recurso, mais bem aparelhada, com espaço físico melhor,
para atender os pacientes de toda a região ali de Jundiaí Mirim. Pedimos também informações para a denominação da EMEB, localizada no Jardim Tamoio. Pedimos a colocação de placa proibindo os munícipes de nadar na represa, na lagoa, localizada na Avenida Miguel Munhoz, no Caxambu. É muito importante que se tenha esse tipo de aviso, pois pessoas já salvaram-se de morrer ali, família inteira que estava se afogando, por simplesmente um sitiante estar passando ali e ter tirado a família. Nadar nesse tempo de calor aí, senhor presidente, o pessoal abusa um pouco das lagoas, e é onde acaba estragando aí não só o divertimento, mas uma família inteira, trazendo aí grande sofrimento. Temos várias outras solicitações, mas como temos apenas 40 segundos aproximadamente, nós vamos deixar novamente para uma outra sessão. Temos realização de rondas ostensivas também no bairro do Caxambu, mais podas de árvores, providência para a construção de passeio no canteiro central da Avenida Jundiaí, substituição de boca de lobo, uma série de coisas, como todos os parlamentares pedem, porque trabalham e fazem os pedidos solicitados pelos munícipes. Mas, senhor presidente, Silvinho Hermani, que ocupa aí a cadeira da presidência nesse momento, são essas as palavras do vereador Val, aguardando uma nova oportunidade numa outra sessão. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do nobre vereador Val. Peço que assuma seu posto, nosso vice-presidente. E próximo vereador inscrito, vereadora Ana Vicentina Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que nos prestigiam todas as terças-feiras nas nossas sessões ordinárias. Estamos apresentando hoje à presidência um requerimento de congratulações com a professora Josete Feres pelo lançamento do CD Bebê, Música e Movimento. No dia 17 de fevereiro último, aconteceu a festa de lançamento desse CD, produzido pela conceituadíssima professora e proprietária da Escola de Música de Jundiaí, Josete Feres. Inclusive sua filha, a Cláudia, também muito ligada ao setor música, ela assumiu a função de maestrina na Orquestra de Jundiaí. Aproveitamos a oportunidade para também cumprimentá-la. O projeto foi a consubstanciação de um trabalho anterior do final dos anos 90, apresentado em forma de livro. Foram gravadas 32 faixas com músicas especialmente adaptadas para serem cantadas por crianças e também brincadeiras musicais. O evento do lançamento contou com uma aula aberta aos bebês, com a participação da educadora Luciana Nagumo. A iniciativa foi feliz e oportuna, por isso que nós a estamos saudando, a professora Josete, com esse requerimento de congratulações. Tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho da professora Josete, lá da Escola de Música Jundiaí, porque a Ana Maria, a minha filha, eu gosto de dar testemunhos pessoais, porque realmente nós temos conhecimento através das participações, não é? A Ana Maria começou na Escola de Música da professora Josete com 4 anos de idade. Ela apresentava músicas com flauta doce e depois com o teclado. E era emocionante, né? A apresentação de toda aquela criançada, inclusive dela, lá na sala Glória Rocha. Depois ela concluiu o curso de teclado com o professor Leonardo, porque lá já não tinha mais essas aulas para a idade dela e nos cursos avançados. Mas tudo começou lá. E a gente sempre orienta, sempre fala, sempre dá ideia, né? Não orienta quem somos nós, para os bebês, para que levem lá para essa escola, para conhecer como é feito o trabalho. O som a partir do vidro, da lata, do metal,
da madeira, enfim, as crianças vão assimilando os sons e vão adquirindo o gosto pela música, que é uma das maneiras de você tirar de determinadas coisas ruins que se apresentam aí na sociedade. Desde o berço, você já vai encaminhando essas crianças, quer para o esporte ou quer também para a música. Portanto, esse nosso requerimento de congratulações hoje está indo para a professora Josete Feres, da Escola de Música de Jundiaí. Senhor presidente, nós oficiamos a gerência da Companhia Piratininga de Força e Luz para que providencie o corte do mato no terreno que fica sob a linha de transmissão na rua Pitangueiras, ao lado do Hospital Pitangueiras. Recebemos um ofício da diretoria daquele hospital pedindo para que fôssemos intermediários junto à gerência da Companhia Piratininga, para que providenciem realmente o corte daquele mato, porque nós estamos hoje orientando as pessoas que tomem cuidado com pneus, com latas vazias, com garrafas, para que não se deixe acumular água por causa do famigerado Aedes aegypti, que é o causador da dengue, é o mosquito causador da dengue. Estamos pedindo também para que o engenheiro Walter da Costa e Silva Filho, que é o nosso secretário municipal de serviços públicos, para que em caráter de urgência ele determine ao setor competente da secretaria para que notifique a empresa responsável pelo leito ferroviário para realizar o corte e a limpeza do mato existente nas laterais da linha férrea, desde a Rua Paulista até a Avenida Antônio Frederico Ozanam, na Vila Rio Branco. Estamos pedindo para a mesma secretaria a poda de árvores da Avenida Amadeu Ribeiro, no Anhangabaú, a fim de se evitar graves acidentes, como temos visto por ocasião dos temporais, dos ventos, das chuvas fortes que têm atingido a nossa cidade nos últimos dias. Estamos pedindo ao engenheiro Roberto Scaringella, que é o secretário municipal de transportes, para que seja verificada a viabilidade da instalação de um semáforo do tipo botoeira de frente ao colégio Jean Piaget, que fica na Avenida Coleta Ferraz de Castro, no Jardim Paulista. Pedimos também a remoção de uma árvore da Rua Sara Castilho, de frente ao número 13, na Vila Isabel Weber, que nós demonstramos através de uma foto que essa árvore está comprometida, já com a sua raiz comprometida. Mais um pedido para o secretário dos Transportes é da implantação de uma lombada na Avenida Luiz Latorre, sentido bairro Centro, conforme também um croquis que nós elaboramos. E temos, além disso, mais um requerimento de congratulações com o padre Joãozinho, que é o padre João Batista de Carvalho, pela posse como pároco da paróquia Santo Antônio, no Anhangabaú. Ele que deixou a paróquia de São João Bosco, lá no Eloy Chaves, e agora assumiu a paróquia do Anhangabaú. Estamos também nos congratulando com o padre que assumiu a paróquia no dia de ontem. Ele celebrou, o Dom Vicente celebrou a missa, não é? Já a indicação eu deixei aí na minha mesa, muito obrigada, me lembra aqui o segundo secretário, o vereador Silvinho, que é o padre Leandro. Então, nós estamos também fazendo um requerimento de congratulações por ter assumido aquela paróquia. E, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que nessa tribuna livre, não é? É o momento de nós falarmos sobre um pouquinho de tudo. E hoje pela manhã, nós divulgávamos no nosso programa, na Rádio Cidade, pela Hora H da Notícia, que pular o carnaval pode sair caro para os bolsos dos foliões no que diz respeito ao pagamento de impostos. Como o brasileiro é super taxado, não é? De acordo com pesquisa do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nós temos aqui algumas percentagens que se paga de tributo em alguns produtos. A cerveja, por exemplo, apresenta o maior percentual de tributo, 54,80%. Água mineral, 43,9%. Eu já encerro, senhor presidente. Refrigerantes, mais de 40% de carga tributária. E o presidente do IPPT, o João Eloy Olenik, explica que a carga tributária é alta porque são produtos supérfluos. Só que se nós entrarmos no site do IBPT,
se vocês aí tiverem interesse, anotem, é o www.ibpt.com.br, que disponibiliza o percentual da carga tributária de aproximadamente 400 produtos. Então eu pergunto, tá bom, a cerveja é supérfluo, concordo, o refrigerante também, concordo, mas outros produtos essenciais à nossa sobrevivência, à sobrevivência do brasileiro, tem também uma sobretaxa. Somos altamente taxados nesse país. Então vamos entrar aí nesse site do IBPT e verificarmos essa relação dos aproximadamente 400 produtos que tem sobretaxa em cima de tudo aquilo que a gente consome. Senhor presidente, essas as nossas considerações. Temos aqui mais indicações, mas vamos deixar para a próxima terça-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Marilena Perdiz Negro. Presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero estar, nós recebemos um e-mail aqui também da Secretaria de Obras da Prefeitura de Jundiaí, informa que a construção de galerias na rua Luiz Fontebasso, no Rio Acima, estão paralisadas, pois, por ser área de reserva ambiental, é necessária a autorização do Estado para execução desse trabalho. Para que esta autorização aconteça, é necessária a autorização de todos os proprietários de imóveis da área. A Secretaria aguarda a assinatura de todos para poder conseguir autorização. Os interessados devem procurar a Secretaria de Obras no Paço Municipal. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que de alguma maneira nos escuta ou vê pela televisão e internet, nós vamos passar algumas informações de ações que estamos fazendo aqui através do pedido de moradores, da mobilização das pessoas na comunidade e também outras ações aqui ligadas ao mandato. Nós temos assim visto bastante preocupação dos moradores do bairro do Jardim Tulipas com as condições da lagoa, do entorno da lagoa. Então, nós estamos pedindo reiteradamente para a Prefeitura, vamos ver se eles conseguem fazer lá alguma ação de melhoria da quadra de areia, que está totalmente acabada lá, com buracos, né? E isso facilita lá as pessoas que usam, crianças, jovens, a acidentes. Então, acho que a manutenção dessas quadras, que é a única área de lazer ali do bairro, principalmente da Baixada, é que nos tem chamado a atenção e a gente tem procurado conversar. Nós tínhamos ali um pedido que já tinha sido sinalizado pelo secretário, tanto do Alaércio quanto do secretário de Serviços Públicos, de fazer ali na lagoa, no espaço, ou de alguma outra área pública remanescente nas proximidades, de uma pista de skate. Os moradores se mobilizaram, fizeram abaixo-assinado, ficaram felizes porque tinha possibilidade de ação, mas ficou lá no passado ainda na gestão do outro prefeito e depois a gente não consegue retomar, mesmo sendo os mesmos agentes políticos. Mas nós não desistimos. Para os moradores do Jardim Tulipas, é uma meta que a gente está perseguindo. Também, outras pessoas de vários bairros aqui têm nos procurado com pedidos assim, muito importantes. Por exemplo, no bairro do Castanho, o que está sendo pedido é a melhoria do acesso para a EMEB Professor Luiz Biela de Souza. O que acontece lá? O trecho, em dias de chuva, as crianças são obrigadas a caminhar no barro. Então, é um trecho pequeno que liga a rodovia Tancredo de Almeida Neves até a escola, e é importante, né? Eu acho que isso a gente dá condições de segurança e de qualidade também, de acesso lá para os moradores, os alunos e os pais e todos que, inclusive funcionários, que têm que acessar até a escola.
Outro pedido também que chega agora aqui da Vila Lacerda, e também com interferência do nosso companheiro, o ex-vereador Carlão Kubitsa, é o retorno da ponte que ligava a rua Salgado Sobrinho à Avenida Luiz Latorre. Então, lá tem uma desculpa da DAI, dizendo que a ponte era só para efeito de passar a tubulação da DAI, e o que não é verdade, porque tinha uma ponte anterior de passageiros, de pessoas, de pedestres. E depois foi tirada e construída uma outra, agora ficamos sem nenhuma. Então, a gente está fazendo aqui, pedindo a liberação da ponte que liga a Vila Lacerda, através da rua Salgado Sobrinho, para que facilite o acesso dos moradores ali, que já se sentem prejudicados pela volta que tem que dar. Temos aqui outras questões também que nós tratamos na Vila Progresso, que vamos dar andamento em reunião amanhã na CETRANSP, ligada a Samuel Martins, Nações Unidas, com a Rua Maceió. Nós temos uma reunião amanhã à tarde com os moradores e alguns agentes lá da Secretaria de Trânsito. E hoje nós tivemos um requerimento aqui rejeitado, no qual nós estamos pedindo explicações para a Prefeitura, porque um serviço público do tamanho e da qualidade do poupa-tempo, um serviço do Estado instalado numa área que a Prefeitura disse que era favorável e que daria condições de conforto e acessibilidade às pessoas, está lá, sem acessibilidade para portadores de deficiência ou de mobilidade reduzida, sem condições de qualquer coisa próxima, no interior ali do complexo da Companhia Paulista, conhecido como Complexo FEPASA, na área de alimentação. Estacionamento, um caos. O acesso ao estacionamento perigosíssimo, com a rua totalmente improvisado, é no improviso. Então, nós temos, sem contar que todo o impacto no entorno daquele bem que é tombado não foi avaliado. Então, a gente só queria saber da Prefeitura qual que é o plano de ocupação daquele complexo. Como eu posso colocar serviço público ali e não dar condições para as pessoas de um acesso que flua, que seja fluente, que as pessoas cheguem e saibam como se dirigir. É tudo muito no improviso. Então, olha, funcionários que estão lá estão sendo prejudicados porque não tem área de alimentação. E o projeto, eu me lembro que tinha, sim, uma área de alimentação prevista e não foi construído. Então, ali funciona a FATEC, funciona Cadastro Único da SEMES, tem a Guarda Municipal, tem a CETRANSP, e não foi pensado em nenhuma área comum para que tenha o acesso à alimentação, que não seja no interior, inclusive, dos locais, que poderia ser um local comum para todos. Então, nós não tivemos o requerimento aprovado, mas já fizemos um pedido, uma indicação para o prefeito, para que tome conta daquilo. E faremos mais indicações, porque a gente acha que aquele espaço tem que ser otimizado. Parar de pagar aluguel para ficar loteando espaços para serviços públicos que o Estado não consegue fazer sozinhos e que leve para o poupa-tempo. Então, faremos outras indicações. E, para encerrar, eu gostaria já de cumprimentar todas as mulheres, na pessoa da vereadora Ana Tonelli, cumprimentá-la, Ana, e todas as mulheres da casa, aqui da Câmara, a todas as mulheres aqui da cidade de Jundiaí e do entorno da cidade de Jundiaí, pelo Dia Internacional da Mulher, que vai ser no dia 8, comemorado. Nós estaremos em Carnaval, não teremos sessão, então, certamente, nós estamos nos antecipando. Mas, no dia 14... no 14 de março, uma segunda-feira, nós teremos o nosso Fórum Qualidade de Vida para o Envelhecimento Saudável, que também vamos discutir o tema da mulher, embora o nosso foco de discussão do fórum, de debates, ele é focado em políticas públicas, e nós tratamos de discutir, por exemplo, a farmácia popular, que vai dar certo na Associação dos Aposentados. Então, a primeira farmácia popular na cidade, vinculada a uma entidade, uma instituição, e não à rede privada. E nós teremos essa exposição e também o tema Mulher do Século XXI,
com ali um chamamento para que a gente olhe um pouco para a mulher, para os exemplos e para as nossas dificuldades também. Então, eu vou deixar o convite com a vereadora Ana, com as pessoas aqui da Câmara, e já divulgar para quem quiser participar, vai ser na Associação dos Aposentados, excepcionalmente este ano, nesse primeiro encontro, porque o tema é pertinente lá à associação. Então, nós faremos nosso encontro dia 14, às 14 horas. Então, é segunda-feira, após o Carnaval, dia 14, na Associação dos Aposentados. Então, essa é uma iniciativa do mandato, né, da vereadora Marilena Negro, da Associação dos Aposentados, de pensionistas de Jundiaí, né, e região, da Associação dos Aposentados da Fundação CESP, da colaboração espontânea de artistas, escritores como a Júlia Raimann, e tradicionalmente nós temos assim apoio de várias entidades culturais. Então fica o convite, fica aqui o meu carinho para todas essas mulheres que ajudam a sociedade a caminhar. E eu vou repetir aqui, vereadora Ana, um comentário de uma senhora de 80 anos que eu encontrei numa viagem recente que fiz, em que ela disse o seguinte, fazendo um comentário com o marido na minha frente, falou assim: olhe, é o seguinte, você se ponha no seu lugar porque as mulheres estão dominando o mundo. Eu não votei na Dilma, mas hoje ela é a minha presidenta, então as mulheres estão comandando o Brasil. Eu achei isso muito gracioso, vindo uma senhora de 80 anos, que está lá toda, estava passeando, mas, enfim, está focada na questão da importância do nosso papel na sociedade, e nós sabemos que podemos fazer a diferença em todos os espaços que ocupamos. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores e a minha amiga vereadora Ana Tonelli. Palavras da vereadora Marilena Perdiz Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Vicentina Tonelli. Senhor presidente, primeiramente para agradecer ao convite que eu estou recebendo aqui das mãos da vereadora Marilena Negro, agradecer aí pelas palavras em nome das mulheres que a gente representa, grande parte dela, através do voto popular, e dizer que nós também não votamos para a presidente Dilma, porém, torço muito por ela e estou gostando do que vem sendo feito, com grande capacidade, mostra a que veio realmente. Tem algumas coisas de inflação tentando disparar, mas eu tenho certeza absoluta que com mão forte, com mão de mulher, com mão de mãe, com mãos de filha, ela vai saber administrar tudo isso e vai realmente dizer a que veio, porque, embora não tenhamos votado, mas é a nossa presidente, a quem devemos respeito e em quem devemos acreditar, porque vivemos nesse país. E a segunda questão de ordem, se o senhor me permite, presidente, por uma falha imperdoável, eu diria, até da Câmara, nós nos esquecemos hoje de pedirmos para que a sessão fosse dedicada ao ex-vereador, ao sempre vereador Otávio Betelli, falecido na semana passada. O senhor Otávio Betelli foi um batalhador, foi um lutador pelas causas e coisas da nossa cidade de Jundiaí, pelo tempo que aqui esteve como legislador. Eu acho que ainda há tempo, senhor presidente, de que seja colocado um adendo na ata dos trabalhos dessa sessão ordinária, para que seja lavrado um voto de louvor e a dedicação da sessão de hoje, que ainda não terminou, em memória já ao saudoso Otávio Betelli, sempre vereador desta Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Está deferido o pedido de Vossa Excelência. Então, a sessão de hoje está dedicada ao ex-vereador, sempre vereador, Otávio Betelli. Próximo vereador inscrito, vereador Durval Lopes Orlato. E atém, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas diversas maneiras aqui a sessão da Câmara, tem alguns assuntos que eu gostaria de tratar aqui com toda a população e na presença dos senhores vereadores. Primeiro, vou reforçar novamente o convite de uma plenária dependentes químicos e o papel do poder público. Será no dia 19 de março de 2011,
às 9h30. É um sábado, portanto, dia 19 de março, 9h30, aqui na Câmara Municipal mesmo, Rua Barão de Jundiaí, número 128. Estarão presentes alguns expositores. Padre Haroldo Ram, ele é da Associação Promocional Oração e Trabalho, e ele foi reconhecido em Nova York como uma das melhores, uma das 3 melhores comunidades terapêuticas do mundo. Padre Haroldo Ram estará presente aqui. Ele é americano, mas já vive aqui no Brasil entre nós há uns 40 anos. E todo mundo, pelo menos que conhece um pouco da problemática da dependência química, tem no Padre Haroldo uma referência da sua clínica aqui em Campinas. Ele virá fazer aqui alguns depoimentos. A defensora pública, doutora Patrícia Malite Imperato, que é da área de infância e juventude, vai vir falar também um pouco da necessidade, principalmente entre os jovens, de um papel mais abrangente do poder público. Essa é uma realização do nosso mandato vereador Durval Orlato. Também sou autor de uma emenda à lei orgânica do município que estabelece competências municipais para o tratamento de dependentes químicos. Então, no dia 19 de março, sábado, às 9h30, aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, Rua Barão 128. É um convite aberto a todos aqueles, mas em especial a entidades e tantas outras pessoas que se farão presentes neste dia. Gostaria também de falar que eu recebi notícias, de que finalmente a Prefeitura estuda dar um fim ao antigo problema do entroncamento da Avenida Antônio Segre e da Avenida União dos Ferroviários, ali com a Rua Bandeirantes. A gente já vinha solicitando há muito tempo, chegamos a fazer até um abaixo-assinado ali com os moradores, e a gente vê no jornal Bom Dia de hoje que estão pensando em resolver aquela rotatória. Aliás, não é nem bem uma rotatória, é uma praça ali no meio, que nós pedimos para que seja ampliada, seja uma rotatória. Eu imagino até que, se quisessem ser mais ousados, poderiam desapropriar aquele posto de combustível abandonado da esquina, poderiam pegar uma parte ali do Cezão, daquele bico do Cezão, que é muito ruim para os carros virarem ali, criar uma rota alternativa para subir Antônio Segre. Eu acho que se a gente fizesse um pouco mais de ousadia naquela região, resolveria muito o problema daquele congestionamento. Mas eu vejo que as nossas cobranças já começam a dar resultados, a Prefeitura se comprometeu a fazer estudos naquela região. Uma outra questão que me chamou a atenção é com relação à merenda. Um amigo nosso, professor Paulo Tafarello, andou verificando em algumas escolas noturnas, dos quais a Prefeitura é responsável pela distribuição da merenda, que não tem merenda no noturno. E a merenda no noturno, para aqueles que nos ouvem saberem do que se trata, é o alimento para aquele jovem que vai fazer o colegial, muitas vezes já adulto, mais de 18 anos, trabalha durante o dia, vai direto para o trabalho e precisa ter a merenda. Já é uma lei antiga, mas em 2009 foi regulamentada, a Prefeitura recebe verbas para isso e deveria, sem distinção do jovem, adolescente que faz e cursa o 2º grau durante o dia e tem lá o seu lanche, sua merenda, à noite ele não pode ser discriminado, ele tem que ter a merenda também. Então nós questionamos isso, estamos indo inclusive para o Ministério Público, caso o prefeito não resolva distribuir a merenda conforme determina a legislação. E também, para finalizar, eu gostaria de falar a respeito daquelas famílias que foram desabrigadas por conta das últimas chuvas muito fortes aí do final do ano, início desse ano. Muitos ficaram em alojamentos, Romão de Souza, outros aí em casa de parentes, enfim. Uma medida que a Prefeitura não fez de contenção e de não proliferação
nas áreas de risco, de conscientização, acabou também não fazendo, teve que fazer uma ação emergencial, e nós votamos aqui nessa casa um auxílio aluguel, bastante miserável, na minha opinião, de R$ 400 por mês. Nós já falávamos que isso não ia dar para alugar casa por aí. Pois bem, tem 60 famílias que foram deslocados do Romão de Souza, lá para Vila Grafe, num galpão, em alojamentos provisórios. Cada alojamento desse, eu tenho informação, custou perto de R$ 9.000. Portanto, se nós pegássemos R$ 9.000 e distribuíssemos por 10 meses que fossem, até eles irem para as casas dos apartamentos populares, nós teríamos aluguéis de R$ 900, eles estariam morando em alguma casa alugada, não precisaria construir o alojamento, ou num valor até inferior, né, nós falávamos de R$ 600. Então eu fico indignado de ver o pouco caso da Prefeitura. E gostaria de destinar esse 1 minuto e meio, 2 minutos que me resta, o vereador José Dias aqui gostaria de me apartear, tem algumas informações que ele também gostaria de falar para as pessoas. Vereador José Dias, fica à vontade. Vereador, eu cumprimento pela habilidade de Vossa Excelência, né? E a forma da sua questão de ordens, presidente. E como o senhor passou a parte, mas eu vou atender o vereador. Então, vereador Durval Orlato, eu parabenizo Vossa Excelência pela preocupação, especialmente com aquelas famílias do Jardim Tamoio e Jardim São Camilo, né, que são em torno de mais de 150 famílias, né? Umas que estiveram no abrigo Romão de Souza e outras também que estiveram no Jardim Ângela, né, Vila Aparecida. E com essa transferência dessas famílias, como o senhor falou, ainda vai facilitar um pouco para essas famílias, porque eles conviveram, vereador, numa situação bastante complicada. Eu não estou dizendo que o senhor está errado referente ao custo de cada um, né, daquele valor que foi estipulado, eu não sei por quem aí, mas vai dar uma qualidade de vida para essas famílias, porque é difícil, vereador, viver e conviver num local onde estavam abrigada mais de 50 famílias num só centro esportivo. Não estou dizendo o outro, né? E eu agradeço pela oportunidade, e essa mudança foi feita, está sendo feita, e a gente sabe que as pessoas não estão totalmente cobertas de aquilo que realmente elas necessitam, mas estão aguardando aí para mês de julho, né? Mês de julho, um apartamento para que possa ter uma moradia digna, vereador. Obrigado. Ok, eu queria apenas encerrar dizendo que eles tinham que sair daquele convívio coletivo, sem dúvida alguma, mas nós aqui falamos uma série de vezes que o aluguel podia ser R$ 600, R$ 700, gastaria-se muito menos do que aqueles alojamentos que gastou R$ 9.000, cada um provisório, que daqui 6, 7 meses vão ser destruídos. É só esse o questionamento que a gente faz. Nós fizemos papel de bobo ao aprovar uma lei que não foi sequer utilizada em benefício da população. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Solicito ao nobre vereador Durval Orlato que assuma a presidência, já que sou o próximo inscrito. Esse é meu nobre presidente. Com a palavra o vereador Silvermani. Senhor presidente, Durval Orlato, senhoras e senhores vereadores, inicialmente, comunico que fiz um requerimento de congratulações com o padre Antônio Carlos Gonçalves, que atuou durante 6 anos na paróquia Santa Gertrudes. Tive a oportunidade no sábado de participar de uma missa, a missa de despedida do padre Antônio, que com certeza fez um excelente trabalho naquela comunidade. Padre Antônio, que assume hoje, também numa missa, a paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Várzea Paulista. Também, esse vereador participou no domingo, da missa de posse do padre Magnaldo Vicente da Silva, solenidade essa presidida pelo bispo de Jundiaí, Dom Vicente Costa,
Então, esse vereador faz também um requerimento de congratulações com o Padre Magnaldo por sua posse como pároco na paróquia Santa Gertrudes. Fiz uma indicação solicitando implantação de lixeira em 2 pontos de ônibus na Rua Sica, na Vila Rami. Esses 2 pontos de ônibus são nas proximidades da igreja, o santuário Nossa Senhora Aparecida. Um ponto de ônibus no sentido terminal Vila Arens, o outro ponto de ônibus bem ali de frente à entrada do santuário Nossa Senhora Aparecida, no sentido terminal Vila Rami. Também estamos solicitando a implantação de um novo acesso à EMEB, professora Mercedes Basile Bonito, no Jardim Santa Gertrudes. Esse novo acesso, mais um acesso, seria pela rua Alcebiades Araújo Maia, conhecida como Rua 27. O trânsito da Avenida Victório Baradel fica caótico nos horários de entrada e saída dessa escola, que é um antigo prezinho, né? Como era antigamente falado, e entendemos, até por sugestão da comunidade, que se houvesse um acesso para que os veículos escolares ficassem estacionados na rua de baixo, não haveria tanto congestionamento na Avenida Vitório Baradel nos horários citados. Mais uma vez, estamos pedindo a reurbanização dos núcleos de submoradia localizados no Jardim Santa Gertrudes. São 3 núcleos, na rua Antônio Tacildo Vion, Ricardo César Fávaro e Wagner de Souza. Também fui procurado por moradores e usuários da escola do Jardim Esplanada. Estamos solicitando a implantação de rampa de acesso à EMEB Professor Luiz de Carvalho, no Jardim Esplanada. O único acesso atualmente utilizado é através de uma escadaria, e ali crianças a partir de 3 anos têm dificuldades, entendemos que é mais seguro. Além disso, a questão também da acessibilidade. Estamos pedindo poda de árvores na Rua Sica, altura do número 266, nas proximidades da Rua João Ferrara, Jardim Pitangueiras, ali para quem transita, na lateral do Paulistão. Nós temos ali algumas espécies de aquela árvore conhecida como chorão, e elas estão numa estatura muito baixa, copa grande, e ali o que acontece? No período noturno, isso facilita a presença de meliantes. Várias vezes esse vereador recebeu reclamações de que, inclusive, há fezes no local. Enfim, além da questão de higiene, também tem a questão da segurança pública. Também estamos pedindo a pavimentação, mais uma vez, de viela nos fundos das residências entre as ruas Sebastião de Souza e Rua Franca, no Jardim Santa Gertrudes. Temos também outras indicações, mas, até pelo adiantado da hora, eram essas minhas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, acabou de falar Silvio Hermani. Nós estamos vendo aqui na lista de inscrição, não havendo mais nenhum vereador presente, declaro encerrado a presente sessão e peço para que os que estejam aqui presentes registrem a chamada para encerramento da sessão. Com 4 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.